Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, então quero lhe desejar paz e bem. Salve Maria Imaculada. Lembre, lembre-se de rezar hoje pelos sacerdotes, pelos padres, dia do Sagrado Coração de Jesus. Rezemos a eles que são os filhos prediletos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar, minha gente, um pouco sobre o batismo nessa catequese de hoje. Pois bem, vamos lá. Eu gostaria de partir do parágrafo 1266 do Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho aqui. Parágrafo 1266. Aqui o Catecismo nos diz que a Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá à pessoa que é batizada a graça santificante e dá a graça da justificação. Ou seja, o que é a graça santificante? A graça santificante é a graça que torna a pessoa um tabernáculo de Deus. É a graça que torna a pessoa completamente pura, ao ponto da Santíssima Trindade, ao ponto de Deus habitar de modo pleno no interior daquela pessoa. E, como o Catecismo diz também, dá a graça da justificação, ou seja, torna o batizado justo, uma pessoa justa perante Deus, nosso Senhor, a qual também torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Caridade que nós podemos entender também como amor, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O batismo também, o sacramento do batismo também, ele concede poder ao batizado de viver e agir sob a emoção do Espírito Santo por seus dons. Por seus dons. E quais são os dons do Espírito Santo que nós recebemos por meio do sacramento do batismo? Fortaleza, fé, e por aí vai. Permite também ao batizado crescer no bem pelas virtudes morais, e assim vai fazendo com que todo o organismo, toda a estrutura da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Então toda a vida espiritual do cristão começa a partir do momento que ele é batizado, seja criancinha, bebê ou seja adulto. E eu gostaria também de falar sobre uma coisa que é muito importante e que a grande maioria das pessoas da igreja, infelizmente, não sabe, que é sobre a imposição de um nome santo no filho ou na filha que vai ser batizado. Por exemplo, o meu filho se chama Bernardo, eu coloquei o nome dele de Bernardo em honra a São Bernardo de Claraval. Por quê? Ao que se batiza, minha gente, impõe-se o nome de um santo para o pôr sob especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar os exemplos daquele seu amigo santo do céu. Aquele seu amigo santo do céu. Então é muito importante os pais colocarem nos seus filhos nome de pessoas santas. Nome de pessoas santas. Há tantos nomes de santos aí que são maravilhosos, são belos. E explicar também à criança, né, olha, o seu nome foi colocado por isso, isso, isso e isso. Apresentar a vida daquele santo, daquela santa, para o seu filho, para a sua filha. Falar, olha, imita as virtudes dele, dela, ou dela, no caso a santa, que você vai agradar ao Senhor Jesus Cristo, você vai alcançar o céu. Tem um outro ponto também muito interessante que eu gostaria de
falar nessa catequese, que é sobre a questão dos padrinhos e as madrinhas. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Bom, minha gente, os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram a criança junto à pia batismal enquanto o padre está ali batizando a criança. Eles respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais, ou seja, especialmente se os pais morrerem, né? A educação cristã fica nas mãos dos padrinhos e das madrinhas daquela criança que foi batizada. Aí fica aquela pergunta também: aqueles que foram batizados quanto crianças são obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, sim. Sim, nós somos obrigados sem dúvida, porque a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos. Porque só mediante essas condições Deus nos recebeu na sua graça. Nós devemos compreender, minha gente, que nós, católicos, não cremos sozinhos, nós cremos com a igreja. E o sacramento do batismo, ele nos incorpora ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Nós não cremos sozinhos. Não existe essa coisa de fé individualista na igreja católica, não. Os primeiros cristãos nunca pensaram a fé a partir de um prisma subjetivo, individual. Então a gente tem que entender isso daí. Que pessoas, por exemplo, se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Bom, devem escolher para padrinhos e madrinhas pessoas católicas, de bons costumes e observantes das leis da igreja. Não jamais aqueles tipos de pessoas que querem se colocar acima da igreja, como diz Dom Henrique Soares, bispo do Pernambuco, né? Quando um católico, entre aspas, se coloca acima da igreja, ele já deixou de ser católico há muito tempo. Um outro ponto que gostaria de frisar aqui também é: quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Vejam bem, minha gente, os padrinhos e as madrinhas, eles são obrigados a cuidar com seus filhos espirituais. Vejam só, padrinho e madrinha são pais espirituais, eles têm filhos espirituais. Os seus afilhados são filhos espirituais de vocês. Ele tem que cuidar que seus filhos sejam instruídos na verdade da fé católica e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Que vínculo, minha gente, contraem os padrinhos de batismo? Os padrinhos de batismo, minha gente, seja de uma criança ou seja de um adulto, contraem um parentesco espiritual. Sim, se tornam parentes espiritualmente. Além de ser pai e mãe espiritual, a mesma coisa, né? Parente espiritual ali. Os padrinhos, eles contraem um parentesco espiritual com o batizado. E este parentesco, ele origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Vocês sabiam que o catecismo de São Pio X, isso é fé de sempre. Isso é fé de sempre da igreja de 2020 anos. Os padrinhos, eles são proibidos de contraírem matrimônio com os seus afilhados. Catecismo de São Pio X, esse catecismo aqui, ó. São Pio X foi papa, foi um excelente papa, o papa da Eucaristia. Foi ele que, por moção do Espírito Santo, nos deu a graça de poder receber a Eucaristia com mais frequência, todos os dias, se quisermos. Antigamente era só a Eucaristia dominical. Então, minha gente, são coisas que, infelizmente, nas nossas
preparações de batismos não são faladas, mas que essa catequese sirva de instrução para vocês. Gostaria de fazer um pedido a você que já está inscrito no canal, que curta, que comente lá, coloque sua observação, seu questionamento, dê lá a sua contribuição, compartilhe esse vídeo e outros vídeos do canal também com outros irmãos. Vamos fazer esse apostolado crescer, vamos evangelizar. Vamos evangelizar por meio das redes sociais. Lembremos que o Papa Emérito pediu isso, para nós usarmos os meios de comunicação para poder evangelizar também. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Paz e bem, fraternal abraço.